Refiro-me especificamente à aldeia de Fortes, que vive uma situação séria de poluição na qualidade do ar, desenvolvendo nos habitantes problemas de caráter respiratório e outros. Sabendo também que já foram visitados por vários organismos para fazer um despiste da poluição atmosférica que esta fábrica produz. Razões várias, não sei quais, nem tão pouco vou estar aqui a dizer, porque não cabe a mim dizer uma coisa dessas, mas a fábrica começa a produzir nos mínimos. Após esta vestoria, o que acontece? A fábrica labora normalmente e naturalmente, ou seja, enviar para a atmosfera toda a poluição existente. Por isso a pergunta que ponho, quais são as medidas a implementar pela autarquia em relação à primeira questão e à segunda? Despeço-me agradecendo esta oportunidade e com os meus melhores cumprimentos, João Martinho. A segunda pergunta diz respeito às fábricas de transformação do bagaço de azeitona. Essas fábricas, aqui na nossa região do Baixo Alentejo, são 3. 2 delas estão dentro do nosso concelho, Fortes e Odivelas Penique, e outra do concelho de Alvite, mas muito próximo aqui da fronteira, digamos assim, dos limites do concelho de Ferreira, que até acaba por ter alguns efeitos também em relação ao concelho de Ferreira. Essas fábricas são necessárias e indispensáveis para o funcionamento do setor do azeite. Portanto, há muitos olivais, como já havia no passado, que nós sempre fomos uma terra de olivais e de lagares toda a vida. Há muitos olivais, portanto, os lagares deixaram de ter a produção das águas russas, que era algo muito gravoso do ponto de vista ambiental, que eram derramadas nas terras e nas linhas de água, e quando se acabou com esse problema ambiental, isso implicou a existência destas fábricas de dar uma transformação ao bagaço da azeitona. E as emissões que saem pelas chaminés dessas fábricas são realmente muito incomodativas, e eu sempre tenho dito, desde a primeira hora, e continuo a dizer, que as pessoas que se queixam têm toda a razão e que é inadmissível o incómodo que isso cria às pessoas. E esse problema tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. E nós, desde a primeira hora, também que jogamos a mão a isso e temos feito muitas diligências e espero que consigamos triunfar para conseguir resolver esse problema. Em primeiro lugar, o que fizemos foi tentar conhecê-lo bem, impondo uma campanha, ou já fizemos aliás 2, de análises à qualidade do ar, designadamente na aldeia de Fortes. Essas análises foram uma iniciativa da Câmara, pagas pela Câmara e realizadas por uma entidade independente e acima de toda a suspeita, que é a Agência Portuguesa do Ambiente. E as conclusões dessas análises à qualidade do ar foram apresentadas numa reunião pública da Assembleia Municipal, com a presença de todas as pessoas, nomeadamente das pessoas das Fortes. A conclusão que foi tirada é que, apesar do incómodo que é criado, as expedições das chaminés das fábricas cumprem os parâmetros da qualidade do ar. Além destas análises que foram feitas aqui, feitas por nós, também é feita uma análise nas próprias chaminés, está lá um instrumento que é obrigatório lá estar e que é feito por uma entidade certificada e que depois é controlada pela CCDR e que também faz, portanto, esse acompanhamento. E o que é verdade é que, em termos dos parâmetros que estão legalmente estabelecidos, e é com base nisso que é autorizado o funcionamento das fábricas, portanto, as emissões das chaminés não violam a emissão de partículas, etc., que estão estabelecidas em relação à qualidade do ar. E como foi dito nessas sessões pela APA,
O período de análise foi um período prolongado, feito em momentos diversos e com a fábrica a trabalhar de forma normal. Como foi dito pela APA, não será verdade essa ideia de que quando se fez a análise não estava a fábrica a trabalhar como deve ser. Não é essa a informação que foi dada. E os gráficos e todos os dados científicos que foram mostrados mostram realmente que a fábrica estava a trabalhar normalmente. Portanto, há esse problema que é, apesar do problema de incómodo que cria e que, como disse, é inadmissível e temos que resolver, no entanto, cumpre as normas da qualidade do ar conforme estão estabelecidas na lei. Portanto, as fábricas trabalham de uma forma legal, digamos assim. Tanto assim, também já houve um processo que foi posto em tribunal em relação a esta questão e o tribunal também acabou por absolver, digamos assim, as fábricas em relação a essa questão da poluição, justamente por aquilo que eu acabei agora de explicar. Ora bem, no entretanto, foi através da ação que a Câmara fez de chamar a atenção para este aspecto e também da CCDR do Alentejo teve aqui um papel importante, foram numa ocasião em que as análises que são feitas na chaminé ultrapassaram alguns valores limites em determinados períodos concretos. E por causa disso a fábrica foi compulsivamente encerrada das Fortes e foi obrigada a fazer determinadas obras. Essas obras foram feitas e daí para cá, de um modo geral, a notícia que nós temos, ainda que quem faça essa fiscalização e acompanhamento é a CCDR do Alentejo, mas a notícia que nós temos é que o histórico que existe é de cumprimento dos valores, dos parâmetros que estão legalmente estabelecidos em relação às emissões. Ora bem, a Câmara não está conformada com isso. Não está conformada porque, apesar de haver esse cumprimento das emissões, dos parâmetros, não há dúvida que se cria um incómodo às pessoas em cheiros, muitas vezes em gordura, etc., que não pode acontecer. E por isso a Câmara tomou várias iniciativas, uma delas foi até juntar os representantes lá da população das Fortes, que é uma associação ambiental, as próprias empresas, e já juntámos também com entidades oficiais diversas, etc. E até houve um consenso nesse sentido, que há um incómodo com essa atividade e que esse incómodo tem que ser resolvido. A Sra. Ministra da Agricultura, nesta sequência, tomou a iniciativa de tentar agarrar este problema e foi feita uma reunião com várias entidades em que a Câmara de Freio do Alentejo propôs-se liderar um processo para tentar encontrar uma solução. A nossa ideia é que seja possível encontrar uma solução técnica para este problema e que essa solução técnica seja aplicada para resolver de vez esta questão. E, nesse sentido, nós, Câmara, liderámos um processo de conversações com diversas entidades oficiais, desde o Ministério da Agricultura, ao Ministério do Ambiente, à CCDR, até toda a fileira do setor, nomeadamente desde a parte da agricultura, da azeitona para azeite, dos lagares, destas fábricas de bagaço, e foi possível, na Câmara, estabelecer com todos eles um consenso, no sentido em que se deve ter uma determinada ação para encontrar, em primeiro lugar, uma solução técnica e, em segundo lugar, aplicá-la para resolver o problema. Isto implica uma série de passos que têm que ser dados, implica um investimento que tem que ser feito. A nosso ver, esse investimento tem que ser publicamente auxiliado, porque isto trata-se de um problema ambiental, os problemas ambientais têm que ser enfrentados pela sociedade e resolvidos pela sociedade. E este é um problema também que tem um interesse económico, como disse o nosso município na pergunta que fez, tem um interesse económico que é relevante, não só porque estas fábricas são necessárias para a produção do azeite, como também deve-se ter em conta que elas são importantes para o emprego.
nestas duas fábricas do nosso conceito trabalham entre 60 e 70 pessoas. Portanto, são muitas famílias que também têm ali o seu ganha-pão, que nós temos que ter isso em consideração. Se bem que isso também não tenha que passar por cima de tudo, mas nós temos que tentar encontrar as soluções. E é nisso que estamos a fazer. E, portanto, eu fiz uma proposta, depois de ouvir estas pessoas todas que disse entidades, ao Ministério da Agricultura. Isso está tentado a ser estudada e está a ser trabalhado. Eu espero que a gente consiga aplicar esse projeto de resolução deste problema. Por acaso, amanhã, dia 17 de fevereiro, estava marcado, e está e vai-se fazer, uma reunião entre mim e o Secretário de Estado da Agricultura, justamente para discutirmos este assunto e tentar pôr em marcha esse projeto de solução para esta questão das emissões das fábricas da transformação do bagaço. Portanto, há muito trabalho feito, há aqui uma luta que se faz e não baixar os braços para tentar encontrar as soluções que são necessárias encontrar, porque realmente nós temos que ter desenvolvimento, mas não podemos ter a qualquer preço ou a qualquer custo. Temos que ter um desenvolvimento que seja compatível com o meio ambiente e que seja compatível com a vida normal das pessoas. Como disse o nosso município que fez a pergunta, um desenvolvimento sustentável. E a Câmara está na primeira linha a bater-se para conseguirmos atingir esse objetivo. Muito boa tarde.